Meus irmãos, a paz do Senhor. Que maravilha nós estarmos aqui na casa de Deus, reunidos mais uma vez, para glorificar e exaltar ao nome do Senhor nosso Deus, a Ele que tem sido nosso auxílio, a nossa força e principalmente a nossa salvação. Como eu fiz dois domingos atrás à noite, no encerramento do Aviva eu agradeço aos irmãos pela cordialidade de ficarem em pé, mas podeis tomar o seu assento. Como eu vou me estender um pouquinho nos agradecimentos, mas sem tomar muito tempo, eu gostaria de glorificar a Deus pela vida de toda a igreja. Hoje é o nosso penúltimo dia, ou último dia aqui na cidade de São Francisco, e eu gostaria de dizer à igreja da minha alegria que foi poder cooperar com os irmãos aqui na sede, e também em cada uma das filiais que estivemos passando, e os irmãos nos receberam com tanto carinho, cedendo o púlpito da igreja, com toda a paciência de nos ouvir ministrar a palavra de Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos, que nos tratou com tanto carinho, estiveram orando por nós, e que Deus continue abençoando os irmãos de uma forma especial, e eu espero em breve poder retornar aqui e rever os irmãos. Deus abençoe mesmo. Deus abençoe a toda a igreja em São Francisco, na pessoa do pastor Mateus, que, como já foi justificado, está em viagem, e ele disse para mim que ia estar assistindo o culto online para saber o que estava se passando por aqui, e eu vou falar o que eu disse para ele. Eu não concordei muito dele ter viajado não, e me abandonado no fim da caminhada, faltava 2 dias só, né? Mas ele teve que viajar. Mas pastor Mateus é um homem de Deus, um homem que nos recebeu com tanto carinho aqui. Deus abençoe, se faz muito bem representado hoje na pessoa do pastor Silvio. Muito obrigado, pastor Silvio, pelo carinho. Deus continue abençoando o senhor, a sua família. Muito obrigado por tudo mesmo. Pastor Ademir, Deus abençoe os irmãos. Também quero louvar a Deus pela vida do evangelista Isaac. Muito obrigado, meu amigo. Ele é o responsável por nós termos chegado até aqui em Rondônia. Deus, através dele, nos abriu essa grande porta. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ronaldo, Deus abençoe todos os demais irmãos. Esse negócio de citar nome é complicado, que a gente deixa alguém para trás, mas os irmãos vão perdoando. Deus abençoe. Irmão Leandro, a sua esposa, tem cuidado de nós nesses 20 dias aí. Eu acho que amanhã ele vai dar graças a Deus na hora que eu for embora, né? Mas obrigado, viu, Leandro? Obrigado por tudo mesmo. Deus abençoe a todos os irmãos. Enfim, Deus abençoe a todo mundo. Irmãos, abra sua Bíblia comigo nessa noite no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Se os irmãos quiserem ficar sentados mesmo, não tem problema não. Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4, da palavra de Deus. Todos encontraram? Diz assim: a palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui: ó Senhor, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem, pois a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu sou contigo, a fim de te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão e tocou minha boca, e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras na tua boca. Obrigado, irmãos. Quem pode dizer amém por essa palavra? Irmã Marcelene, Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado por tudo, viu? A Marcelene disse que eu estou indo embora, parece que é o Jazu que está indo, né? Parece um pouquinho, quase que eu cortei o cabelo igual ele. Deus abençoe, viu, minha Marcelene? Obrigado. Meus irmãos,
Como eu disse aos irmãos no encerramento do Aviva Eu, Jeremias é o profeta que eu admiro de perto no Antigo Testamento. Sua vida, seu ministério falam muito ao meu coração. E existem muitas lições que a vida de Jeremias tem para nós, como vocacionados, como pessoas que trabalham no reino de Deus. A fidelidade e a coragem de Jeremias são dois pontos principais que eu sempre me tenho apegados a eles. Sua coragem de falar aquilo que Deus colocava em sua boca, não um desabafo, mas sim uma mensagem que Deus enchia o seu coração para falar, e a sua fidelidade a Deus, mesmo nos tempos difíceis do seu ministério. Jeremias, ele foi chamado por Deus para o ministério profético nos tempos do rei Josias. Esse jovem estava na mira do ministério sacerdotal por linhagem paterna. O seu pai era um sacerdote. E como o sacerdócio vinha de linhagem, Jeremias estava na mira do ministério sacerdotal. Quando o Senhor o convocou para esta missão de profeta, Deus o chamou, pois os sacerdotes, eles eram escalados de acordo com a sua linhagem, mas os profetas eram selecionados exclusivamente pelo dedo de Deus. Deus é quem selecionava essa classe de pessoas, os profetas, para serem seus porta-vozes no meio daquela geração. Deus visitou este candidato ao sacerdócio chamado Jeremias, na intenção de revelar a Jeremias que a sua existência tinha um propósito muito além do que ele podia imaginar. A primeira coisa que Deus apresenta a Jeremias e lhe informa, a causa real do seu nascimento, foi um propósito estabelecido por Deus, para que ele pudesse desenvolvê-lo em sua existência. Deus informa a Jeremias que antes mesmo que ele saísse do ventre materno, Deus já havia o escolhido, separado, santificado e designado às nações como profeta. Isso mostra para nós que Deus já tinha um plano para a sua vida. A causa real do seu nascimento não era simplesmente o acaso, não era a frutificação do amor e do crescimento de uma família, mas a causa real da existência de Jeremias foi o próprio Deus o gerando no ventre de sua mãe, para fazer dele uma ferramenta nos dias da sua existência. Com isso é maravilhoso a gente pensar que foi Deus quem nos escolheu primeiro. Foi Deus quem nos encontrou. Foi Deus quem nos convocou e também foi Deus quem nos amou primeiro. Deus trabalha com aquilo que nós podemos chamar de antecipação. Jeremias nem sabia da existência de um Deus tão grande assentado nos céus, mas esse Deus já o carregava na palma de suas mãos desde o ventre materno. Deus já havia o separado, o escolhido, o amado, o convocado e o enviado antes que ele soubesse disso tudo. O que Deus está fazendo no capítulo de número 1 é apenas informá-lo do que Deus já havia preparado. Porque quando nós chegamos diante da nossa chamada ministerial, Deus não vai começar a fazê-la. Na verdade, Deus só vai apresentar a gente para ela. A nossa chamada ministerial já está preparada antes de chegarmos.
Deus só tem o trabalho de nos preparar para executar aquilo que Ele já tem nos ordenado. Mas não diferente de Jeremias, nós temos as nossas dúvidas. Nós temos as nossas incógnitas. Nós temos as nossas perguntas. As perguntas de Jeremias são baseadas em pelo menos 2 princípios. O primeiro princípio, ele olha para Deus e diz assim: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para fazer isso que o Senhor está dizendo? Quem sou eu para executar uma chamada tão grande que o Senhor está propondo? O que Jeremias está fazendo é o seguinte: Jeremias está dizendo assim, comparado com o que eu sei sobre mim, com aquilo que o Senhor está me apresentando como chamada para a minha vida, eu chego à conclusão de que o Senhor errou o endereço. Porque o que o Senhor está apresentando é grande, é extraordinário, é maravilhoso, mas o que eu conheço sobre mim, eu não tenho as condições necessárias de executar isso. Quando Jeremias está dizendo, quem sou eu, Senhor? Ele está dizendo para Deus, eu acho que o Senhor errou o endereço, eu não sou a melhor pessoa para isso. Só que, porém, irmãos, existe uma coisa na obra de Deus que nós devemos levar em consideração. É que quando você vai trabalhar numa empresa, acredite no seu potencial. Quando você vai trabalhar em qualquer área da sua vida, acredite no seu potencial. Mas quando se trata de nós fazermos alguma coisa no reino de Deus, jamais, em hipótese alguma, acredite no seu potencial. Porque quando o homem passa a acreditar que ele tem um potencial para executar tal vocação, a gente cai do cavalo. Por isso, quando Jeremias está dizendo, quem sou eu, Senhor? É mais uma prova de que Deus não errou o endereço, mas de fato tinha chamado a pessoa certa. Nunca acredite no seu potencial, mas acredite no que Deus pode fazer através da sua vida. Os nossos irmãos no passado não acreditavam no seu potencial. Eu tenho carisma. Eu tenho uma boa eloquência. Eu sei ajuntar o povo. Eu sei fazer isso. Eu sei fazer aquilo. Não. Em empresa você acredita no seu potencial. Na obra de Deus você fica na dependência do que Deus pode fazer através de você. Porque quando nós nos entregamos ao que Deus pode fazer através de nós, nós chegamos a uma seguinte conclusão, de que quem está operando, quem está fazendo, quem está executando, não é a mera capacidade humana, é o poder de Deus trabalhando através de nós. E Jeremias está dizendo para Deus, mas quem sou eu, Senhor? Segundo interrogação de Jeremias é olhar para Deus e dizer, Senhor, a única coisa que eu sei sobre mim é que eu não passo de uma criança. O Jeremias aqui não era catarrento não, gente. O Jeremias aqui já era velho. Velho no sentido de ser um jovem formado, ele não era menino. Mas quando ele está olhando para Deus e está usando este contra-argumento, eu não passo de uma criança, ele estava dizendo para Deus, eu não sou a pessoa mais madura para isso. Eu ainda não tenho maturidade para lidar com isso. O Senhor precisa de alguém mais maduro. Sabe qual que foi a resposta de Deus? Deus não passa a mão na cabeça de Jeremias. Quando ele diz para Deus que Deus precisava de alguém mais experiente, afirmando ainda que ele não tinha maturidade para lidar com o que Deus estava propondo, Deus quebra este contra-argumento de Jeremias com a seguinte expressão, para onde eu mandar você ir, você vai. E o que eu mandar você falar, você fala. No dia em que Deus chamou a Jeremias, Deus estava colocando um ponto final no moleque imaturo. A imaturidade deveria passar por ali, parar por ali. Porque a partir daquele dia, o Jeremias tinha que ter a seguinte convicção, de que agora quem manda na sua vida não é ele mais.
Quem manda nos seus passos não é ele mais. Quem manda o que ele vai falar não é ele mais, é Deus. E Deus queria de Jeremias maturidade para que ele entendesse e compreendesse que quem controla, quem guia, quem manda, quem ordena, quem faz tudo é Deus. Maturidade. As pessoas precisam de maturidade para lidar com isso, porque senão elas ficam batendo cabeça. E quando nós estamos exercendo o que Deus coloca nas nossas mãos, temos que ter a seguinte convicção de que quem manda em tudo é Deus. A gente só baixa a orelha e segue a ordem divina. Ah, mas eu gosto de ficar confortável aonde eu estou, e Deus está me mandando para lá, eu acho que Deus não tem isso para mim. Muito cuidado. Compreenda que Deus vai te colocar aonde quer. Deus vai abrir as portas na hora que Ele quiser. Deus vai te cercar das pessoas que Ele quiser. E vai ter momentos que Ele vai até te deixar sozinho. Mas você precisa de maturidade para compreender que quem manda no teu nariz é Deus. É Deus. Agora, existe um alerta de Deus para esse recém-convocado. E o alerta de Deus para o Jeremias, a partir do versículo de número 10 para o 11, se não me falha a memória, estou conferindo aqui. Deus olha para o Jeremias e diz assim: vão pelejar contra ti. Deus também alerta o Jeremias, dizendo para ele assim: eu levanto você para, em primeiro lugar, quebrar. Olha só. Eis que te levanto para quebrares, para derrubares e para destruíres. Segundo alerta de Deus. Terceiro alerta de Deus para Jeremias: não temas diante deles. Todas essas orientações têm a intenção de alertar o Jeremias para alguma coisa. Não será fácil. Porque as pessoas pensam que a chamada ministerial na vida da gente é tomar garapa. É doce. É bom. Eu não vou dizer para você que é ruim. Mas não é docinho na boca. Existem dificuldades, existem dores, existem feridas. O problema é que hoje a galeria da plataforma da internet pintou um ministério que ele não existe. O que os mídias, os pregadores mídias, os cantores mídias, os obreiros mídias que tem nas redes sociais, eles construíram uma vida ministerial que na prática ela não existe. Aquilo lá é um teatro, a vida ministerial real é outra coisa. A vida ministerial real ela não é fácil. Na vida real ministerial existem pelejas. E não é só o diabo que peleja contra a gente, não, as pessoas também. É muito sério o que eu vou dizer agora, mas existem pessoas que vão pelejar contra aqueles em quem a Deus chamou, na intenção de derrubá-las, defamá-las, puxar o seu tapete, na tentação de derrubá-las. Existe também a dificuldade de você ter que retirar algumas coisas do lugar. Quando Deus está dizendo para Jeremias: eu te levanto para quebrar, que significa que ele iria trabalhar e trabalhar duro até calejar as mãos, os pés, perder a voz. Todas essas alertas de Deus estão orientando ao Jeremias a alguma coisa. Não será fácil o que eu estou propondo para você, mas uma coisa eu te garanto: eu serei contigo, diz o Senhor. Aleluia. Com isso, irmãos, eu gostaria de destacar com a igreja aqui nessa noite os desafios de um ministério autêntico. São pelo menos 3. Depois do dia em que Deus chamou a Jeremias, convocou a Jeremias, depois do dia em que Deus bateu a sua porta, se é que eu posso usar essa expressão, a vida de Jeremias ela nunca mais foi a mesma. Tanto no sentido espiritual quanto no social. Uma parte melhorou e a outra piorou. E o que eu quero dizer com isso? A espiritual virou uma coisa extraordinária. A vida espiritual de Jeremias virou uma coisa boa. A vida espiritual de Jeremias virou uma coisa extraordinária. Que Jeremias agora é íntimo de Deus.
Jeremias agora caminha com Deus. Jeremias agora é os olhos, a boca e os ouvidos de Deus no meio de Judá. Deus fala com ele, Deus dá visão para ele, Deus mostra, dá palavras para ele. A palavra de Deus encheu o seu ser de uma maneira grande, extraordinária, perfeita, linda e bela. Deus encheu a Jeremias. E a sua vida agora se resume em anunciar a palavra de Deus no nome do Senhor. Tem uma vida melhor que essa? A vida espiritual de Jeremias virou uma coisa extraordinária. Olhe para mim, irmãos. Mas quando você olha para a vida social de Jeremias, ela só foi ladeira abaixo. A vida social de Jeremias virou um caos, irmã Marcilene. Porque Jeremias ele poderia ser tudo, menos uma pessoa querida pelo seu público. Ele podia ser um homem de Deus, ele podia ser um arauto de Deus, ele podia ser o profeta de Deus, ele podia ser o vidente de Deus, ele podia ser tudo, mas ele não era uma pessoa querida pelo povo. Além de carregar o peso da renúncia, ele tem que também suportar o peso de ser desacreditado pelo povo. Porque quando ele começa a pregar, ele tem duas coisas: rejeição e descrédito. Ih, rapaz, esse moleque começou a pregar e agora, pelo amor de Deus, o filho do Ilquias endoidou, Deus não chamou ele não, coitado. Se eu fosse ele, nunca mais falava uma profecia na vida. Deus não está na vida daquele menino não. Se eu fosse melhor, ele parava. Descrédito, rejeição. Ninguém queria saber das profecias de Jeremias. Ele era desacreditado, ele era escorraçado pelo povo. Sua vida social foi só por água abaixo. Pois Jeremias foi desafiado em ser arauto de Deus em um tempo completamente apóstata, idólatra e de caos espiritual. Não são tempos de paz, são tempos de conserto. Ai, dura coisa é quando em tempos de conserto, quem Deus usa para dizer tais palavras, ele é tão odiado. Ele é tão odiado. Ele é tão desprezado. Mas Deus chamou Jeremias para colocar os parafusos no lugar. O preço disso era a sua popularidade. O preço disso era o carinho das pessoas. Ninguém gostava dele. Jeremias era conhecido como o profeta do terror, o profeta do caos. Mas Jeremias, ele está fazendo algo extraordinário, queridos obreiros da minha retaguarda. Jeremias não pegou tudo pronto. Na verdade, Jeremias achou tudo bagunçado, estava um caos. E a tarefa dele não era reclamar. A tarefa dele era trabalhar, era colocar as coisas no lugar. A tarefa dele era pregar a palavra de Deus e apertar os parafusos. Ah, mas ninguém gosta de mim. Continua apertando os parafusos. Ah, mas isso está custando a minha popularidade. Mais vale ser amigo de Deus do que aplaudido pelos homens. Continue. Não, eu não estou dizendo de desabafos. Jeremias não desabafava nas praças de Judá. Ele trazia uma mensagem direta dos céus. Porque nós não podemos confundir desabafo com uma verdadeira palavra trazida pela boca de Deus. Tem gente que infelizmente ele tem o desprazer de desabafar em nome de Deus. Aí ele envolve Deus no negócio. Ah, eu estou falando porque Deus mandou eu falar. E Deus está lá de cima. Eu não mandei você falar nada não, você está desabafando. Agora o Jeremias trazia uma palavra de Deus para o coração do povo. E é aqui que entra o primeiro desafio de um ministério autêntico. Porque Jeremias tem nas mãos a tarefa de demolir para depois edificar, como diz o versículo de número 10. Este jovem vocacionado tem a missão de trabalhar e trabalhar duro. E você sabe durante quanto tempo ele trabalhou? 40 anos. E sabe o que aconteceu nesses 40 anos? Ele não viu resultado no seu trabalho. Porque o trabalho dele era pregar para que o povo se arrependesse. Eu pergunto para aqueles que estão atentos aqui nessa noite: o povo se arrependeu? Sim ou não? Sim ou não? Não. São 40 anos gastos em uma função e nada deu certo.
Sabe qual que é o primeiro desafio de um ministério autêntico, meu irmão? É continuar trabalhando sem ver resultado. É continuar calejando as mãos sem ver o resultado do trabalho edificado. Apesar do Jeremias não ver resultado, hoje ele pregava. Todo mundo tampava os ouvidos. Amanhã ele voltava e pregava de novo. 1 ano se passou e ele não desiste. 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E ele está na mesma tecla, no mesmo lugar, com a mesma mensagem, a mesma pregação. Trabalhar sem ver resultados. A nossa geração, irmãos, é diferente. A nossa geração é diferente. Eu digo a minha geração. A geração que eu faço parte. E por quê? Porque nós chegamos aqui e pegamos tudo pronto. Quem sofreu de verdade foram os nossos pais na fé, que arrancaram o toco, levaram tomate nas costas, porta na cara. Foram eles que arrancaram o toco. Aí a nossa geração pega tudo pronto, tudo mastigado, tudo bonitinho. E aí o que a gente faz? Senta, cruza os braços e coloca defeito em tudo. Porque de repente todo mundo ficou especialista em evangelização e crescimento de igreja. Ah, porque essa igreja tem problema nessa área. Ah, mas se eu fosse o pastor, fazia assim. Ah, se eu fosse o presidente da convenção, fazia daquilo outro. Ah, se fosse eu fazia tudo. Acontecia. E por que você não faz? Ah, eu não tenho tempo, eu não fui chamado para isso. E aí eles dão desculpas. Eles dão a opinião sobre tudo e no final eles não fazem absolutamente nada. E Deus não nos chamou para sentar, cruzar os braços, apontar os defeitos e não fazer nada. Deus nos chamou para dar continuidade àquilo que alguém já começou a fazer. A parte mais difícil alguém já fez. Aí nós, no século 21, 100 anos depois que a Assembleia de Deus começou, pegamos tudo mastigadinho, tudo bonitinho, tudo prontinho. Aí a gente senta no banco, arruma desculpa para tudo, coloca defeito em tudo, nada tá bom, obreiro nenhum é bom, igreja nenhuma presta, tudo é ruim. Irmãos, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para cooperar no reino de Deus. Nós fomos chamados para ser arautos de Deus neste tempo. Nós fomos chamados para trabalhar. Os defeitos Deus sabe, as brechas Deus sabe, as rachaduras Deus sabe, as imperfeições Deus sabe. Isso aí você deixa com Ele, e o resto a gente trabalha. Quantos estão dispostos a trabalhar nessa noite? Digam glória a Deus. E com isso as pessoas não vão criando raízes, porque elas pensam que tudo é mamata, elas não suportam o peso das coisas, elas não estão dispostas a sacrificar outras coisas, elas acham extremamente difícil tudo, elas criticam e apontam os defeitos de quem fazem, mas quando são chamadas para fazer, elas acham difícil. Oh meu Deus, me guarda. Deixa para lá. Elas acham difícil fazer algumas coisas. Difícil. Elas estão dispostas a criticar tudo, a apontar tudo. Mas se especializar para ser melhor do que quem elas criticam, elas não fazem. Porque elas pensam que tudo é fácil. Que vida ministerial se constrói da noite para o dia. E aí que a gente entra debaixo de um ponto que lá em Minas Gerais tem muito, e eu falo por conhecimento de causa, do meio em que eu vivo, de que as pessoas hoje elas querem o título, mas elas não querem a responsabilidade. Eles amam ser chamados pelo título. Elas amam ser chamados pelo título. Eles ficam inchados, pomposos, brilhosos, nariz empinado a serem chamados pelo título. Mas quando vão cobrar a responsabilidade que o título requer, ai meu Deus, eu não tenho pretensão nenhuma. Eu digo ao meu pastor, eu casei recentemente, de vez em quando eles vêm com uma brincadeira, nós vamos levantar você, eu não tenho pretensão nenhuma. Só irmão da igreja, como eu costumo brincar, só irmão da igreja. Eu não tenho pretensão nenhuma com essas coisas,
Tem gente que parece que ele vai morrer se ele não tiver um título. Tem gente que parece que ele vai infartar se ele não tiver um título. Tem gente que parece que ele não serve a Deus se ele não tiver um título. Irmãos, você vai aguentar o peso da responsabilidade? A responsabilidade deve vir em primeiro lugar do que a cobiça a um título. E as pessoas hoje não, elas querem o título, mas elas não querem a responsabilidade. E a responsabilidade é o X da questão. A responsabilidade de exercer, a responsabilidade de fazer com muita paixão. Aleluia. Responsabilidade. Eles querem o título, mas não a responsabilidade que o título requer de nós. Paulo, ele tinha muitos títulos, mas o maior título que ele carregava no seu coração é aquele que ele apresenta na maioria das cartas: Paulo, o servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você compreender a responsabilidade do que é ser um servo de Deus, o resto que vier para você nem importa tanto. A virtude inicial é essa: servo. Eu sou um servo de Deus. Eu sou uma serva de Deus. Eu não preciso de título para trabalhar. Eu não preciso de título para ser uma bênção. Eu não preciso de título para ser alguma coisa. Eu serei o melhor servo de Deus. Aleluia. Agora, Jeremias, ele tem a dificuldade do ministério de continuar trabalhando sem ver resultados. Quando ele entra nessa primeira dificuldade do ministério, de trabalhar sem ver o resultado, no primeiro desafio, aí ele chega no segundo, que são as dores do ministério. Dores. Porque, como eu já disse aos irmãos, Jeremias foi o profeta mais rejeitado da história de Israel, mais desacreditado, taxado de louco, como espalhador de terror. Você quer ver a lista dos elogios que o povo tinha para o Jeremias? Vamos lá. Excluído, zombado, preso, açoitado, passou fome, rotulado de inimigo da nação, esbofeteado, pisado, humilhado. Olha o carinho do povo com esse camarada. Isso são as dores do ministério. Irmãos, eu tenho algo muito sério para pregar aqui nessa noite. Se nós não estamos dispostos a sofrer pelo reino de Deus, coloca a mão para fazer nada não. Se você não está disposto a levar pancada, na primeira pancada que você levar, você quer gritar, espernear e largar, lance a mão no arado não. Porque ministério é isso mesmo. Ministério é pancada mesmo. Hoje você é a melhor dirigente do ciclo de oração, amanhã elas estão te matando. Hoje você é o melhor, hoje você é o grande, hoje você é o melhor pregador, amanhã eles estão te pisando. O ministério é assim. Nós temos duas opções, se nós não queremos sofrer pelo reino de Deus. Duas opções. A primeira opção é a gente deixar a oportunidade para quem quer sofrer. Agora, a segunda opção a gente pode fazer diferente. Nós podemos levantar as mãos e dizer: dai-me, Senhor, um coração apaixonado pelo teu reino, disposto a sofrer pela sua obra. Porque tolo é quem pensa que ministérios são aplausos, irmãos. Tolo é quem pensa que ministérios são sorrisos e abraços. Há feridas abertas no vocacionado, há guerras internas e externas travadas na vida de um vocacionado. Em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 3, Paulo não olha para Timóteo e diz: Timóteo, vem festejar comigo, vem ser feliz comigo, vem brilhar comigo, vem, Timóteo, dançar comigo no ministério. Não, ele olhou para Timóteo e disse: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. É choro mesmo, é ferida mesmo, é pancada. É por isso que constantemente Jeremias chorava, mas ele não chorava de desgosto, ele chorava pelo povo, ele chorava porque ele pregava e o povo continuava na mesma.
mentirosos, adúlteros, presunçosos, egoístas, idólatras. Aí ele chorava. Olha o que ele diz em Jeremias 13, do 15, 16 ao 17, se você quiser acompanhar. 13, 15, 16, 17, ele diz: sendo assim, escutai e prestai atenção. Não sejais arrogantes, teimosos, porquanto o Senhor falou. Dá glória ao Senhor vosso Deus antes que cheguem as trevas, antes que os vossos pés tropecem nos montes escuros, antes que esperando vós a luz, ele transforme no mais densa escuridão e reduz a noite sem fim. Contudo, se não ouvirdes, prantearei em secreto. Por causa do vosso orgulho, os meus olhos chorarão amargamente e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Eterno foi levado cativo. Em Jeremias 9:1 ele diz assim: quisera Deus a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu prantearia noite e dia por todos quantos tombaram pelos muitos mortos do meu povo. Jeremias 9:10 ele diz: chorarei e levantarei o meu pranto pelos montes e minha lamentação pelas pastagens dos desertos, porque já estão queimadas, de modo que ninguém consegue passar por elas. Se houve um mugido de gado, tantas as aves no céu, como animais que se fugiram e se foram. Irmãos, escute o que eu vou dizer nessa noite. Ministério não é para aventureiros. Ministério não é para quem acha legal. Ministério não é para quem acha bonitinho. Ministério não é para quem tem cara. A gente coloca o povo mal acostumado. Você tem cara de pastor. De vez em quando ele chega para mim e diz assim: pela sua pregação, você tem cara de pastor, você vai chegar lá. Não é assim que funciona. Não é para quem quer. Não é para quem tem cara. Não é para quem acha legal. Não é para quem acha bonitinho. É para quem quer gastar a vida na obra de Deus. É para quem quer gastar a saúde no reino de Deus. É para quem quer gastar as emoções no reino de Deus. É para quem quer gastar os recursos no reino de Deus. Mas cumprir esta chamada com excelência até o dia de chegarmos no céu e cantarmos a vitória final depois da grande batalha travada. É mais show managaia. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso. Mas vamos lá. É para quem Deus chama. Não adianta você querer olhar e dizer: eu queria tanto ser um pregador. Eu queria tanto ser isso, eu queria tanto ser aquilo. Não é para quem quer. Há uma inclinação no nosso coração chamada vocação. É isso que Deus nos chamou para fazer. E a gente entra em conflito com essas coisas. A gente entra com elas. Em terceiro lugar, para nós caminharmos para fechar, o terceiro e último desafio do ministério autêntico é o dia da exaustão. No capítulo de número 20, Jeremias mais uma vez anunciou as profecias do Senhor. Judá será quebrada. Esse era o centro da mensagem de Jeremias no capítulo de número 20. Aí o sacerdote Passur, que era uma pedra no sapato de Jeremias, pegou ele e deu nele uma surra. A oferta do pregador naquele dia foi uma surra. É bom, né, Daniel? A oferta do pregador naquele dia foi uma surra. Ele tomou uma surra. O Passur deu nele uma surra, mais uma surra, para ver se ele aprendia a lição e não pregava aquilo. Aí quando o Passur pensou que ia calar ele, ele virou e Deus tomou a boca dele e começou a profetizar para o Passur. Capítulo número 20, versículo número 4. Tu, Passur, será o seu nome agora. E qual é o meu nome? Magor Misaxib, terror por todos os lados. Deus vai acabar com você. Todos os que você ama serão dominados pelo medo. Todos os que você ama serão como Passur, compartilharão do seu destino. Essa foi a palavra que Jeremias profetizou para Passur. Aí ele tomou mais uma surra. Quando ele tomou mais uma surra, ele disse: agora chega. Eu vou ali desabafar com Deus. Eu vou ali conversar com Ele. Aí ele chega no capítulo 20, versículo número 7 e diz assim: Senhor, Tu me persuadistes, eu fui convencido,
foste mais forte do que eu e prevalecestes. Mas o que eu ganho com isso? Eu sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. Sabe o que Jeremias está dizendo a Deus? Que ele só está naquela posição porque Deus o atraiu. É como se ele estivesse se lembrando daquele dia lá no capítulo 1, em que Deus chegou na porta dele e disse para ele aquelas palavras bonitas: antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta, e eu te convoquei, e eu estou te dando a minha palavra, e eu vou ser contigo. Só que agora ele está dizendo: o que eu estou ganhando com isso? Eu sou zombado o dia todo. Todos zombam de mim, eu sou ridicularizado o dia todo. Aí ele entra no versículo 9 e diz assim: quer saber de uma coisa? Eu não lhe mencionarei mais, e nem falarei mais em seu nome. Olhe para mim, irmãos. Não é que Jeremias está querendo desviar. Ele não pirou o cabeção e está dizendo: a partir de hoje eu sou do mundo, eu não quero mais saber de Deus, eu estou desviando mesmo, eu estou indo para o mundão mesmo, e daqui para frente eu não sou mais o profeta Jeremias, não, eu sou o perdidão Jeremias. Não é isso que ele está querendo fazer. No versículo de número 9, o que Jeremias está querendo fazer é olhar para Deus e dizer: eu quero ser só o Jeremias de antes do Senhor visitar a minha casa. Eu quero silenciar as profecias, eu quero dar um tempo de tudo. Sabe o que o Jeremias estava dizendo? Eu quero ser só uma pessoa comum. Não é assim que a gente faz? Eu quero ser só uma pessoa comum. Ele não está querendo desviar, ele está querendo se tornar só mais um. Oh Senhor, eu não quero te ouvir mais, eu não quero saber mais de profetizar, por mim o Senhor não fala mais comigo, por mim a gente não toca mais nesse negócio de assim diz o Senhor. Eu quero só entrar no templo, sair do templo, deixar meu louvor, ir embora para minha casa, está tudo certo. Eu quero ser só mais um. Só que eu vou lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã: quem Deus coloca a mão, é impossível você voltar a ser uma pessoa comum. Remova Xandagaia. Você está marcado por Deus. Você pode dizer: ah, mas eu quero ser só mais uma pessoa comum, eu estou exausto, eu estou cansado, eu quero ser só mais um no meio da multidão, eu quero sair sem ser notado, eu quero entrar sem ser notado, sentar no último banco e ir embora para casa. Deus não colocou a mão em você para isso. Mandou você, Maia. Deus te encheu, Deus te vocacionou, Deus te ungiu, Deus te levantou. Ele compreende a tua exaustão, mas Ele está lhe dizendo nesta noite: é impossível você voltar a ser uma pessoa comum. É impossível você ser só mais um. Você já andou comigo, você já provou dos meus mistérios, eu já acendi o meu fogo no teu coração. Você já foi longe demais, não dá mais para poder voltar. É impossível voltar a ser uma pessoa comum depois em que Deus coloca as mãos em nós. Tira essa ideia de parar da tua cabeça aqui hoje. Tira essa ideia de voltar para trás aqui hoje, não dá não. Deus não vai deixar você parar. Deus não vai deixar você voltar para trás. E se eu quiser fugir, Deus não vai deixar você fugir. Essa é a diferença entre aqueles que foram chamados por Deus e aqueles que pensam ser chamados. Porque aqueles que pensam ser chamados, eles dizem: eu vou parar, e eles param. Mas aqueles que Deus chamou de verdade, eles dizem: eu não faço mais. Mas algo aqui dentro continua aceso. Algo aqui dentro continua queimando. O camarada chega e diz assim: eu não aguento mais essa turma de escola dominical, eu acabei com esse negócio, eu não sou mais professor, eu não sou mais superintendente, arruma outro porque eu não quero mais. Aí ele passa uma semana. Quando chega no outro domingo pela manhã, ele se levanta, já está com a aula pronta, a Bíblia aberta, a revista pronta, e alguém pergunta para ele: não ia parar? Ele diz: está queimando aí aqui dentro ainda.
Ovachou Magamaia. A irmã está na frente do ciclo de oração, só tem mulher linguaruda, só fofoqueira, da mais péssima qualidade, o negócio está difícil. Aí ela diz, eu não aguento mais, eu entrego esse trem. Passa uma semana. Deu o horário do ciclo de oração, está indo fazer o quê? Estou indo para o ciclo de oração. Você não ia parar? Está queimando aí aqui dentro ainda. O obreiro está ralando, está sofrendo na frente da congregação. Chega uma hora que ele fica exausto, se revolta e diz, eu não aguento mais. Dá no dia do culto, ele bota o terno, calça o sapato, põe a gravata, pega a Bíblia e vai para a igreja. E alguém pergunta para ele, você não ia parar? E ele diz, está queimando ainda, não dá para parar. Há um fogo aceso em meu coração. Um fogo dentro de mim que eu estou exausto tentando contê-lo e não posso mais. Irmão, escute o que eu vou dizer agora para a gente caminhar para poder fechar. O fogo que você acende, você tem a capacidade de apagar. Mas o fogo que Deus acendeu no teu coração, você não vai apagar ele não. Querendo você ou não, o fogo vai continuar aceso. Esse é o fogo que Deus acendeu no coração dos autênticos no dia em que Deus o chamou. E este fogo consome qualquer tentativa de desistência no nosso coração. Você pensa em desistir hoje, o fogo consome a tentativa de desistência. Você marca uma reunião hoje para poder entregar para o pastor o cargo, a congregação e tudo. O fogo vai consumindo a tentativa de desistência. Deus não deixa você parar. Você vai chegar no céu, fazendo o que está fazendo, chorando, gemendo, todo destruído. Mas até o último dia da sua vida, o fogo vai estar aceso e você fazendo o que Deus colocou na tua mão. Os autênticos sofrem, os autênticos choram, os autênticos padecem, os autênticos são feridos, os autênticos ficam exaustos, mas não conseguem parar, pois algo em seu coração os impele a continuar avante. Você não vai parar não, meu irmão. Você não vai parar não, minha irmã. Essa terça-feira Deus marcou para conversar com a sua vida no culto de doutrina e dizer para você que a chama está acesa, a chamada está de pé e você não vai voltar para trás. Os autênticos são atraídos pelo fogo, forjados no fogo, purificados pelo fogo e selados com o fogo da sua vocação. A chama está acesa e você não vai parar. Jeremias naquele dia compreendeu isso e ele diz: existe um fogo em meu coração, um fogo cerrado em meus ossos, que eu estou cansado tentando contê-lo e não posso mais. Olha a profundidade do que ele está dizendo e a gente encerra. O fogo está aceso no coração, mas queima nos ossos. É algo interno tão forte, aceso no coração e dói até nos ossos. É aí que a gente compreende o Paulo levantando a mão e dizendo: ai de mim, se eu não pregar o evangelho de Cristo Jesus. Posso orar com você nessa noite? Feche os seus olhos. Pai soberano, aqui está a sua igreja. Aqui estão os teus filhos, vocacionados pelo Senhor, chamados pelo Senhor. Existem outros, Senhor, que estão assistindo na internet, vão assistir esta mensagem. Senhor, estes são os desafios que o Senhor conhece muito bem do ministério autêntico que o Senhor tem nos confiado.
Mas eu faço um pedido ao Senhor, meu Pai. Eu faço um pedido muito especial ao Senhor nesta noite. Que o fogo que o Senhor acendeu no coração deste irmão, o fogo que está aceso no coração desta irmã nesta noite, ele possa queimar com mais intensidade depois desta terça-feira. Senhor, o Senhor sabe das feridas, o Senhor sabe dos embates, o Senhor sabe das pancadas. O Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as dificuldades. Mas sobre aqueles que o Senhor chamou, nesta noite eu te peço, Senhor, derrama um renovo por excelência sobre o coração dos meus irmãos. Derrama um renovo por excelência no coração das minhas irmãs. Sobre cada vida que me ouve nesta noite, Senhor, que este fogo possa queimar agora a tentativa de desistência, o desânimo, o desamor, o desalento. Que o fogo que o Senhor acendeu nos nossos corações possa consumir agora todos estes sentimentos, e que nós possamos sair daqui renovados, para a honra e para a glória do teu santo nome. Quem pode dizer amém? E dar um grito de glória a Deus? Que Deus abençoe os irmãos.